Olá! Hoje eu vou falar sobre uma mulher que é muito importante para o mundo ocultista, para o mundo filosófico e para o mundo místico teosófico. O nome dessa mulher é Helena Blavatsky, ou Helena Petrova Blavatsky, ou conhecida como Madame Blavatsky. Ela fundou a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos e algumas sociedades teosóficas na Índia. Ela é promissora porque ela escreveu obras como A Doutrina Secreta, que vai até o volume 6. O volume 6, acho que é até o volume 6, se não me engano, o volume 6 fala sobre a prática da filosofia oculta. Não é isso que você está pensando da filosofia oculta, mas ela traz todo o conhecimento filosófico, ela fala do conhecimento platônico, do conhecimento aristotélico, de todos os filósofos, o começo da filosofia, das escolas iniciáticas antigas. Ela traz todo o conhecimento místico e filosófico. Ela escreveu Isis Sem Véu e também ela escreveu, vou deixar os livros aí, ela escreveu A Voz do Silêncio, que é uma obra mística, filosófica e espiritual muito importante para quem busca entender a espiritualidade, ok? Então, olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Deixa eu me apresentar, eu sou Josinácio. E hoje eu vou falar sobre Helena Blavatsky, a fundadora da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos e ramificações dessa sociedade teosófica na Índia. Mas antes de eu entrar mais no tema, peço que você se inscreva no canal, dá o seu like e ative o sininho da notificação, ok? Se você está aqui, com certeza você gosta de espiritualidade, gosta de filosofia, gosta de teosofia e gosta de buscar o conhecimento. E a pessoa que eu escolhi para falar aqui é sobre Helena Blavatsky, ou a conhecida como Madame Blavatsky. Ela é uma teósofa, escritora, considerada até filósofa, mística. Talvez a gente pode colocar ela até como a praticante da física oculta, ou uma iniciática, ou um pequeno avatar, bodhisattva, ou assim parecido, vamos colocar como assim. Ela é uma mensageira do mundo invisível, vamos colocar assim, para os teósofos. Ela é uma mensageira. O que essa mulher é tão importante? Ela é uma teósofa escritora do século XIX. Para lá da metade do século XIX, ela escreveu A Doutrina Secreta, que foi a última obra dela, que foi pedida pelos seus mestres ascensionados, seus mestres espirituais. Bem, mas como foi a história de Helena Blavatsky? Helena, ela é uma russa, ela é de origem nobre, a sua família é muito importante para a criação do país russo. Ela é de família nobre dos eslavos, entre outras famílias. Desde pequena, ela já demonstrava faculdades psíquicas. Ela era uma pessoa muito rebelde na infância. Ela não era concordante com as noções culturais daquela época. Ela era uma rebelde desde a infância. Desde cedo, perdeu a sua mãe e foi morar com seus avós. Ela foi obrigada a casar aos 17 anos com um vice-presidente. Quando ela casou com esse vice-presidente lá, com um cara muito importante da Rússia, ela casou, 3 meses depois, ela se separou desse cara. Esse cara já era muito mais velho que ela casou com 17 anos. Ela fugiu da casa desse cara, foi para a casa dos seus avós. Depois ela começou a viajar pelo mundo, foi para o Himalaia, para o Tibete, para a Índia, para a China. Foi viajar, foi se aventurar. Nessas viagens dela teve contatos com mestres do Himalaia, mestres do Tibete, mestres da China. Ela começou a ter contato com a cultura dos Vedas, dos hindus. É uma cultura muito antiga, muito importante para o mundo oriental, o qual, depois dela fazer todo esse trabalho, depois dela ter corrido desse casamento, ter feito essa viagem, apareceu para ela, que é um parente dela, que se tornou o mestre dela, que ensinou ela a controlar as suas qualidades, as suas faculdades psíquicas, que ela tinha habilidade em conversar com pessoas ou com seres de outros mundos. Esses seres de outros mundos comunicavam com ela, o que para algumas pessoas pode dizer que é demônio, outras pessoas falam que é anjo da guarda, mas ela tinha contato com o mundo invisível. Então, ela desde cedo já tinha esse contato, ela já veio já com essa faculdade, com essa inclinação. E automaticamente ela já era uma rebelde. Todas essas pessoas na história da humanidade que têm essas faculdades psíquicas, essas faculdades mediúnicas desenvolvidas, elas sempre são contra
com a moral vigente da sua época. Ela sempre está, essas pessoas sempre é um espírito à frente do seu tempo. E Helena Blavatsky foi um espírito à frente do seu tempo. Ela recebeu muitas injúrias pelo fato dela estar demonstrando para o mundo ocidental uma doutrina antiga, uma doutrina perene de leis universais. Por isso que o livro dela chama Doutrina Secreta. Doutrina secreta não quer dizer algo misterioso, mas ela está trazendo um conhecimento que é passado de tradição a tradição, como se fosse um postulantado, como se fosse discípulo passando para mestre, mestre passando para discípulo e assim por diante. Então, quando foi, eu acho que por volta do século 19, aí no final, nos meios do século 19, ela foi para os Estados Unidos, ela encontrou um parceiro que ajudou ela a fundar uma sociedade teosófica. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque Helena, ela é uma pessoa muito promissora. O livro dela é difícil de entendimento, porque ela traz termos do sânscrito, termos do hindu, termos do Himalaia, mas ela traz uma obra bem promissora para quem quer estudar filosofia e espiritualidade e para quem quer conhecer mais a fundo os ensinamentos orientais. Ela é uma das pessoas muito importantes para se estudar quando quer aprender sobre filosofia ou sobre pensamento oriental. Agora, eu vou falar sobre aqui umas máximas da sociedade teosófica dela, porque teosofia quer dizer a sabedoria de Deus. Isso seria quase um gnosticismo, um ser que se esforça para alcançar a sabedoria de Deus. Helena, ela tinha duas máximas, que ela ia mostrar que existia uma sabedoria antiga através das suas faculdades psíquicas, mas quando ela foi para os Estados Unidos, essas questões das faculdades psíquicas estavam muito vulgarizadas. Muitas pessoas faziam chacota disso. Helena, ela está divulgando a sua obra no mesmo período que Freud estava começando a escrever sobre psicanálise, sobre essas faculdades psíquicas dos seres humanos, sobre histeria, sobre revelação dos sonhos, entre outras coisas. Helena escreve sua obra no mesmo período que o espiritismo estava ganhando muito crescimento na Europa, na França, na Alemanha, entre esses países assim, e também está ganhando muito espaço nos Estados Unidos a prática científica em pesquisar sobre essas faculdades psíquicas, essas faculdades que não são vistas aos olhos nus, mas que existem nos seres humanos. E aqui eu vou falar sobre algumas máximas da sociedade teosófica dela, ok? A fundação da sociedade teosófica dela são 3 máximas. Formar o núcleo de fraternidade universal na humanidade sem distinção de raça, de credo, de sexo, de casta ou de cor. Segundo máxima, segundo ato ético e moral da sociedade dela, fomentar o estudo comparativo das religiões, filosofias e ciências. Eles praticam estudo comparativo. Ela tinha um foco nessa sociedade dela de ter um estudo comparativo. Investigar as leis inexplicáveis da natureza e os poderes latentes no ser humano. Entendeu aqui? Agora, vamos pesquisar mais sobre o que? A doutrina secreta se define pelo seu próprio título, como eu falei, que é o ensinamento de antigos ensinamentos, seja do cristianismo, da Babilônia, do hinduísmo, dos Vedas, do zoroastrismo, do islamismo. Ela traz uma síntese de toda essa filosofia, de toda essa religião, de toda essa ciência que existia nos antepassados. Ela traz até ensinamentos, ela resgata sobre as raças que existiam, a ariança, a lemuriana, entre outras raças, assim. E a doutrina secreta se define pelo seu próprio título. Expõe não a doutrina em sua totalidade, mas um número selecionado de fragmentos dos seus principais fundamentos. Vamos lá. 1. Mostra que é possível obter uma percepção das verdades universais mediante o estudo comparativo da cosmogonia dos antigos. Cosmogonia quer dizer aqui o nascimento do cosmos ou o nascimento do universo. Como os antigos falavam que foi o nascimento do universo. Que nem os hindus falam que é os dias e noites de Brahma, o cristianismo fala que é os 7 dias da criação de Deus. Então, cada cultura fala sobre isso. Vamos fazer um estudo comparativo para saber se existe uma verdade perene, imutável. Segunda coisa que ela propõe nessa doutrina: proporcionar o fio que conduz à decifração da verdadeira história das raças humanas.
Ela não concordam com o que Darwin Space diz sobre a evolução das espécies. Ela fala que a raça humana, um tempo atrás, foi muito mais evoluída do que é hoje. É por isso que ela resgata muito aquela ideia que o povo fala que é um mito da história da cidade de Atlântida ou dos países, dos continentes da Lemúria, entre outros continentes. 3, que ela traz: levantar o véu da alegoria e do simbolismo para revelar a beleza da verdade. Isso aqui já é uma forma de fazer uma certa filosofia praticando a doutrina. Tirar o véu do simbolismo, da alegoria, seja dos dias e noites de Brahma, seja dos 7 dias de nascimento da criação, seja do fundamento do zoroastrismo para o Zoroastro, que existe o Arimã e o Talmud, entre essas coisas assim, ou se eu não me engano, se os dois deuses é esse aqui, vou deixar até o nome dos dois deuses aqui, sobre essa coisa dessa alegoria do bem e do mal no zoroastrismo, dessa dualidade, levantar o véu do mito da caverna, até de Platão ali, para trazer uma verdade mais científica, mais prática, mais clara, mais lógicas para os seres humanos. 4, proposta da doutrina secreta: apresentar ao intelecto havido a intuição e a percepção espiritual, os segredos, a percepção espiritual, os segredos científicos do universo para a compreensão, segredos que continuarão como tais quando não forem entendidos. Ela traz também uma percepção espiritual. Vamos recapitular aqui? Ela traz 1. Mostra que é possível a percepção de verdades universais. 2. Proporciona um fio de conduzir nós seres humanos para conhecer a origem da nossa raça humana. 3. Ela traz de forma filosófica levantar o véu da alegoria e do simbolismo para buscar a verdade. 4. Apresentar o intelecto a vivo, aquele intelecto que busca por conhecimento, a intuição e a percepção de um mundo mais espiritual, um mundo inteligível, como Platão já falava. Por fim, Helena Blavatsky faleceu em 8 de maio de 1891, deixando à posteridade o grande legado de alguns pensamentos dos mais sublimes que o mundo já conheceu. Ela abriu as portas que há tanto tempo cerradas dos mistérios. Revelou uma vez mais a verdade sobre o homem e a natureza. Deu testemunho da presença na Terra da hierarquia oculta, que vela e guia o mundo. Ela é reverenciada por muitos e milhares de pessoas, porque foi um farol que ilumina o caminho para as alturas que todos devem ascender. Sim, no final da doutrina secreta, ela traz uma visão de que existe uma hierarquia oculta ou mestres ascensionados, existe um mundo espiritual, existe, talvez não é um Deus, mas um mundo espiritual que a gente um dia vai ascender. Ela acredita que nossa vida aqui está caminhando a uma perfeição, ao caminho de uma perfeição. O mundo passa por um Kali Yuga, como os hindus falam, que existe um Kali Yuga, que é a Idade de Ferro, que seria como uma parábola. É uma parábola que existe, que sobe e desce. Essa parábola é apenas o espírito, como Leibniz já dizia, das mônadas querendo experienciar essa realidade, seja boa ou seja ruim. É apenas o espírito experienciando essa realidade. Talvez ela traz uma coisa que isso é bom ou mal. Há um pouco de gnosticismo aqui, há ocultismo aqui, há misticismo aqui. Isso aqui é para quem quer pesquisar, para quem quer buscar entender, para quem quer buscar conhecimento. E como já falava Tomás de Aquino, não importa onde esteja a verdade. Se for verdade, foi inspirada pelo Espírito Santo ou pelo Espírito Santo de Deus. Se gostou desse assunto aí, muito obrigado por acompanhar aqui. Se gostou desse assunto, se inscreva no canal, dê o seu like e até o próximo vídeo aí. Fui! Modere bastante esse conteúdo, porque é meio complexo o que eu falei.